Londres fluindo com sangue, um destacamento do 12º Regimento de Dragões às Esperanças da Nação convocado de Northampton para reprimir os insurgentes, e o valente capitão Frederick Tilney, no momento de atacar à frente de seu grupo, derrubado de seu cavalo por um tijolo lançado de uma janela do andar superior. Perdoe a estupidez dela. Os receios da irmã contribuíram para a fraqueza da mulher, contudo, ela de modo algum é uma tola em geral. Catherine parecia séria. E agora, Henry, disse a senhorita Tilney, já que nos fez entender um ao outro, talvez deva fazer a senhorita Morland entender a si mesmo, a menos que queira que ela o considere intoleravelmente rude com sua irmã e um grande bruto em sua opinião sobre as mulheres em geral. A senhorita Morland não está acostumada com seus modos peculiares. Ficarei muito feliz em apresentá-los melhor a ela. Sem dúvida, mas isso não explica o presente. O que devo fazer? Você sabe o que deve fazer. Apresente-se de forma elegante diante dela. Diga a ela que você tem uma alta consideração pela compreensão das mulheres. Senhorita Morland, eu tenho uma alta consideração pela compreensão de todas as mulheres do mundo, especialmente daquelas, quem quer que sejam, com quem eu porventura esteja em companhia. Isso não é suficiente. Seja mais sério. Senhorita Morland, ninguém pode ter uma opinião mais elevada sobre a compreensão das mulheres do que eu. Na minha opinião, a natureza lhes deu tanto que eles nunca acham necessário usar mais da metade. Não teremos nada mais sério dele agora, senhorita Morland. Ele não está em um estado de espírito sóbrio, mas asseguro-lhe que ele deve ser completamente mal interpretado, se alguma vez puder parecer dizer algo injusto sobre qualquer mulher ou algo cruel sobre mim. Não foi difícil para Catherine acreditar que Henry Tilney jamais poderia estar errado. Sua maneira de ser poderia, por vezes, surpreender, mas seu significado deveria sempre ser justo, e o que ela não compreendia, ela estava quase tão pronta para admirar quanto o que compreendia. Toda a caminhada foi encantadora e, embora tenha terminado cedo demais, a sua conclusão também o foi. As amigas a acompanharam até a casa e a senhorita Tilney, antes de se separarem, dirigindo-se com respeitosa formalidade, tanto a senhora Allen quanto a Catherine, solicitou o prazer de sua companhia para o jantar no dia seguinte ao próximo. Não houve dificuldade da parte da Allen, e a única dificuldade de Catherine foi em ocultar o excesso de seu prazer. A manhã havia transcorrido de forma tão encantadora que afastou toda a sua amizade e afeição natural, pois nenhum pensamento de Isabela ou Jamesy havia ocorrido durante o passeio. Quando os Tilney partiram, ela tornou-se amável novamente, mas essa amabilidade durou algum tempo sem grande efeito a Allen não tinha nenhuma informação que pudesse aliviar a ansiedade dela, ela não soubera nada sobre nenhum deles. No entanto, perto do final da manhã, Catherine, tendo a necessidade de um metro de fita indispensável que deveria ser comprado sem demora, saiu para a cidade e, em Bond Street, alcançou a segunda senhorita Thorpe, que estava passeando em direção a Egas Buildings entre duas das meninas mais encantadoras do mundo, que haviam sido suas queridas amigas durante toda a manhã. Dela, logo soube que a festa em Tifton havia ocorrido. Eles partiram às 8 desta manhã, disse a senhorita Anne, e tenho certeza de que não os invejo pela viagem. Acho que nós dois estamos muito bem por termos saído dessa situação. Deve ser a coisa mais monótona do mundo, pois não há uma alma em Tifton nesta época do ano. Ellie foi com seu irmão, e John levou Maria. Catherine expressou o prazer que realmente sentiu ao ouvir esta parte do acordo. Ah, sim, retrucou o outro. Maria se foi. Ela estava bastante ansiosa para ir. Ela pensou que seria algo muito refinado. Não posso dizer que admiro o gosto dela e, da minha parte, desde o início, estava determinado a não ir, mesmo que me insistissem muito. Catherine, um tanto cética quanto a isso, não pude deixar de responder. Eu gostaria que você também pudesse ter ido. É uma pena que não tenham podido ir todos. Agradeço, mas é-me bastante indiferente. De fato, eu não teria ido de forma alguma. Eu estava dizendo isso a Emily e Sofia quando vocês nos ultrapassaram. Catherine ainda estava inconformada, mas, contente por Anne ter a amizade de uma Emily e de uma Sofia para consolá-la, despediu-se dela sem muita inquietação e retornou para casa, satisfeita por a festa não ter sido cancelada por sua recusa em participar e desejando ardentemente que fosse tão agradável a ponto de não permitir que James ou Isabela se ressentissem mais de sua resistência. Capítulo 15. Na manhã seguinte, uma nota de Isabela, que transparecia paz e ternura em cada linha e pedia a presença imediata de sua amiga em um assunto de extrema importância, apressou Catherine em um estado de felicidade, confiança e curiosidade para os edifícios Edgar. As duas irmãs mais novas, Miss Thorpe, estavam sozinhas na sala de estar e, ao Anne sair para chamar a irmã, Catherine aproveitou a oportunidade para perguntar a outra alguns detalhes da festa de ontem.
Maria não desejava maior prazer do que falar sobre isso, e Caterina imediatamente soube que tinha sido, de longe, o plano mais encantador do mundo, que ninguém poderia imaginar quão cativante tinha sido, e que tinha sido mais maravilhoso do que qualquer um poderia conceber. Tal foi a informação dos primeiros 5 minutos. A segunda desenrolou-se com tal detalhe, que tinham ido diretamente para o Hotel York, comeram sopa, encomendaram um jantar cedo, desceram até a sala de bombas, provaram a água e gastaram alguma chelize em bolsas e varas. De lá, foram comer sorvete em uma confeitaria e, apressando-se de volta para o hotel, jantaram às pressas, para não ficarem no escuro, e então tiveram um agradável passeio de volta. Apenas a lua não estava alta, e choveu um pouco, e o cavalo do SR. Orlando estava tão cansado que ele mal conseguia fazê-lo andar. Catherine ouviu com sincera satisfação. Parecia que o castelo de Blaise nunca havia sido cogitado e, quanto ao resto, não havia nada a lamentar por um único instante. A inteligência de Maria concluiu-se com uma ternura de compaixão por sua irmã Nanny, a quem ela representava como insuportavelmente irritada por ter sido excluída da festa. Ela nunca me perdoará, tenho certeza, mas, sabe, como eu poderia evitar? Dion me mandaria embora, pois ele jurou que não a levaria porque ela tinha tornozelos tão grossos. Ouso dizer que ela não estará de bom humor novamente este mês, mas estou determinado a não ficar aborrecido. Não é uma questão insignificante que me tira do sério. Isabela entrou na sala com um passo tão ansioso e um olhar de tão feliz importância que atraiu toda a atenção de sua amiga. Maria foi mandada embora sem cerimônia e Isabela, abraçando Caterine, começou assim: Sim, minha querida Caterine, é verdade, sua perspicácia não a enganou. Ah, esse seu olhar perscrutador. Ele vê através de tudo. Caterine respondeu apenas com um olhar de ignorância admirada. Não, minha amada, doce amiga, continuou o outro, acalma-te. Estou incrivelmente agitado. Como você percebe? Vamos nos sentar e conversar com tranquilidade. Bem, e então o senhor adivinhou no momento em que teve a minha nota? Criatura astuta. Ah, minha querida Caterine, só você, que conhece meu coração, pode julgar minha felicidade atual. Seu irmão é o homem mais encantador. Eu só gostaria de ser mais digna dele. Mas o que dirão seus excelentes pais? Ah, meu Deus, quando penso neles, fico tão agitado. A compreensão de Catherine começou a despertar. Uma ideia da verdade de repente lhe ocorreu, e, com o rubor natural de uma emoção tão nova, ela exclamou: Meu Deus! Minha cara Isabela, o que a senhora quer dizer? Você realmente pode estar apaixonada por James? Essa ousada suposição, no entanto, ela logo aprendeu que compreendia apenas metade do fato. O afeto ansioso, pelo qual ela era acusada de ter continuamente observado em cada olhar e ação de Isabela, recebeu, no decorrer da festa de ontem, a deliciosa confissão de um amor recíproco. O coração e a fé dela estavam igualmente dedicados a James. Nunca Catherine ouvira algo tão repleto de interesse, admiração e alegria. O irmão dela e o amigo dela ficaram noivos. Novata em tais circunstâncias, a importância disso parecia incomensuravelmente grande e ela o contemplava como um desses grandes eventos, os quais o curso ordinário da vida dificilmente permite um retorno. A intensidade de seus sentimentos ela não conseguia expressar, a natureza deles, contudo, agradava a sua amiga. A felicidade de ter uma irmã como ela foi a primeira efusão delas e as damas se entrelaçaram em abraços e lágrimas de alegria. Encantando-se, no entanto, como Caterine o fez sinceramente, com a perspectiva da ligação, deve-se reconhecer que Isabela superou amplamente internas antecipações. Você será infinitamente mais querida para mim, minha Caterine, do que Anne ou Maria. Sinto que estarei muito mais ligada à família do meu querido Morland do que à minha própria. Esta foi uma proposta de amizade que ia além de Caterine. Você é tão parecido com seu querido irmão, continuou Isabela, que eu me apaixonei por você no primeiro momento em que o vi. Mas assim sempre acontece comigo, o primeiro momento decide tudo. No primeiro dia em que Morland chegou até nós no último Natal, no primeiro momento em que o vi, meu coração se foi irremediavelmente. Lembro-me de que vesti meu vestido amarelo, com o cabelo preso em tranças, e quando entrei na sala de estar, e Dion me apresentou, pensei que nunca tinha visto alguém tão bonito antes. Aqui, Catherine secretamente reconheceu o poder do amor, pois, embora fosse extremamente afeiçoada ao irmão e parcial a todas as suas qualidades, ela nunca o considerara bonito em toda a sua vida. Eu me lembro também de que a senhorita Andrews tomou chá conosco naquela noite e usava seu sarcinete cor-de-rosa, e ela estava tão divina que pensei que seu irmão certamente se apaixonaria por ela. Não consegui dormir um instante a noite toda pensando nisso. Ah, Catherine, as muitas noites sem dormir que tive por causa do seu irmão. Eu não a faria sofrer nem metade do que eu já sofri.
Eu sei que emagreci terrivelmente, mas não quero incomodá-lo descrevendo minha ansiedade. O senhor já viu o suficiente dela. Sinto que me traí perpetuamente, tão desprotegido ao falar da minha parcialidade pela igreja. Mas meu segredo, eu sempre tive certeza e estaria seguro com você. Catherine sentiu que nada poderia ser mais seguro, mas, envergonhada de uma ignorância pouco esperada, já não ousava contestar o ponto, nem se recusava a ter sido tão cheia de perspicácia astuta e afetuosa simpatia quanto Isabela escolheu considerá-la. Ela descobriu que o irmão se preparava para partir rapidamente para Fullerton a fim de comunicar sua situação e solicitar consentimento. Isso representava uma fonte de agitação real para a mente de Isabela. Caterina esforçou-se para persuadi-la, assim como ela própria estava persuadida de que seus pais nunca se oporiam aos desejos do filho. É impossível, disse ela, que os pais sejam mais bondosos ou mais desejosos da felicidade dos filhos. Não tenho dúvida de que consentiriam imediatamente. Orlando diz exatamente o mesmo, respondeu Isabela, e, no entanto, não me atrevo a esperar. Minha fortuna será tão pequena, eles nunca poderão consentir com isso. Seu irmão, que poderia se casar com qualquer um. Aqui, Catherine discerniu novamente a força do amor. De fato, Isabela, a senhora é demasiado humilde. A diferença de fortuna pode não significar nada. Ah, minha doce Catherine, em seu coração generoso, sei que isso não significaria nada, mas não devemos esperar tal desinteresse em muitos. Quanto a mim, tenho certeza de que só desejaria que nossas situações fossem invertidas. Se eu tivesse o comando de milhões, se eu fosse a senhora do mundo inteiro, seu irmão seria a minha única escolha. Esse encantador sentimento, recomendado tanto pelo bom senso quanto pela novidade, proporcionou a Catherine uma recordação muito agradável de todas as heroínas que conhecia, e ela pensou que sua amiga nunca estivera tão linda quanto ao proferir a grandiosa ideia. Tenho certeza de que eles consentirão. Era sua declaração frequente. Tenho certeza de que eles ficarão encantados com você. Por minha parte, disse Isabela, meus desejos são tão moderados que a menor renda da natureza me bastaria. Onde as pessoas estão realmente ligadas, a pobreza em si é riqueza, a grandeza eu detesto, não me estabeleceria em Londres por todo o universo. Uma cabana em alguma aldeia isolada seria um êxtase. Há algumas charmosas vilas por Richmond. Richmond, exclamou Catherine. Você deve se estabelecer perto de Fullerton. O senhor deve estar perto de nós. Tenho certeza de que serei infeliz se não o fizermos. Se eu puder estar perto de você, ficarei satisfeito. Mas isso é conversa fiada. Não me permitirei pensar em tais coisas até que tenhamos a resposta de seu pai. Orlando disse que, ao enviá-lo esta noite para Salisbury, poderemos tê-lo amanhã. Amanhã. Sei que nunca terei coragem de abrir a carta. Sei que isso será a minha ruína. Uma devaneio sucedeu a essa convicção, e quando Isabela falou novamente, foi para decidir a qualidade de seu vestido de noiva. A conferência deles foi encerrada pelo próprio jovem amante ansioso, que veio dar seu último suspiro antes de partir para Wiltshire. Catherine desejava parabenizá-lo, mas não sabia o que dizer e sua eloquência residia apenas em seus olhos. Dentre eles, no entanto, as 8 partes do discurso se destacavam de forma mais expressiva e James conseguia combiná-las com facilidade. Impetuoso pela concretização de tudo o que almejava em casa, suas despedidas não foram longas e teriam sido ainda mais breves, não fosse ele frequentemente detido pelas súplicas urgentes de sua amada para que partisse. 2 vezes ele foi chamado quase à porta pela pressa dela em vê-lo partir. De fato, Orlando, eu devo afastá-lo. Considere a distância que você terá de percorrer. Não consigo suportar vê-lo a demorar-se tanto. Pelo amor de Deus, não perca mais tempo. Vá, vá, eu insisto. As 2 amigas, com os corações agora mais unidos do que nunca, tornaram-se inseparáveis durante o dia e em planos de felicidade fraternal, as horas passaram rapidamente. Ah, Thorpe e seu filho, que estavam a par de tudo e que pareciam apenas querer o consentimento do Sr. Orlando, para considerar o noivado de Isabela a circunstância mais feliz imaginável para a família, foram autorizados a juntar-se aos seus conselhos e a acrescentar a sua quota de olhares significativos e expressões misteriosas para aumentar a curiosidade das irmãs mais novas, que não tinham o mesmo privilégio. Para o sentimento simples de Catherine, esse tipo peculiar de reserva parecia nem bem intencionado, nem consistentemente apoiado, e a sua falta de bondade ela dificilmente teria deixado de apontar se a sua inconsistência não fosse menos a favor deles. Mas Anne e Maria logo a tranquilizaram com a sagacidade do seu eu sei o que, e a noite foi passada numa espécie de guerra de inteligência, uma exibição de engenhosidade familiar, de um lado no mistério de um segredo afetado, do outro na descoberta indefinida, todos igualmente agudos.
Catherine esteve novamente com a amiga no dia seguinte, esforçando-se para animá-la e para passar as muitas horas tediosas antes da entrega das cartas, um esforço necessário, pois, à medida que o tempo de expectativa razoável se aproximava, Isabela tornava-se cada vez mais desanimada e, antes que a carta chegasse, havia-se afligido a um estado de verdadeiro desespero. Mas quando ela chegou, onde se poderia encontrar aflição? Não tive dificuldade em obter o consentimento de meus amados pais, e me prometeram que tudo o que estivesse ao seu alcance seria feito para promover minha felicidade. Foram as 3 primeiras linhas, e em um instante tudo se tornou uma alegre segurança. O brilho mais intenso espalhou-se instantaneamente pelo rosto de Isabela, toda a preocupação e ansiedade pareciam dissipar-se, seu ânimo tornou-se quase excessivo para ser contido, e ela se considerou, sem escrúpulos, a mais feliz dos mortais. Ah! Thorpe, com lágrimas de alegria, abraçou sua filha, seu filho, seu visitante e poderia ter abraçado com satisfação metade dos habitantes de Bath. O coração dela transbordava de ternura. Era querido Dion e querida Catherine a cada palavra, querida Anne e querida Maria deveriam imediatamente ser incluídas na sua felicidade, e dois queridos de uma só vez antes do nome de Isabela não eram mais do que aquela amada criança agora bem merecia. O próprio Dion não era um avesso à alegria. Ele não apenas concedeu ao Sr. Morland a alta distinção de ser um dos melhores homens do mundo, como também absteve-se de muitas frases em sua louvação. A carta, de onde brotava toda essa felicidade, era breve, contendo pouco mais do que esta garantia de sucesso, e cada detalhe foi adiado até que James pudesse escrever novamente. Mas, para os pormenores, Isabela poderia muito bem esperar. O necessário estava compreendido na promessa do Sr. Morland, a honra dele estava empenhada para facilitar tudo, e, por quais meios a renda dele seria formada, se propriedades rurais deveriam ser cedidas ou dinheiro aplicado transferido, era uma questão que o espírito desinteressado dela não se preocupava. Ela sabia o suficiente para se sentir segura de um estabelecimento honroso e rápido, e sua imaginação alçou um voo rápido sobre as felicidades que o acompanhariam. Ela se via, ao fim de algumas semanas, com o olhar e a admiração de cada novo conhecido em Fullerton, a inveja de cada velho amigo estimado em Putney, com uma carruagem à sua disposição, um novo nome em seus bilhetes e uma brilhante exibição de anéis de aro em seu dedo. Quando o conteúdo da carta foi apurado, John Thorpe, que apenas aguardava sua chegada para iniciar a viagem a Londres, preparou-se para partir. Bem, senhorita Morland, disse ele ao encontrá-la sozinha na sala, vim para me despedir. Catherine desejou-lhe uma boa viagem. Sem parecer ouvi-la, ele caminhou até a janela, mexeu-se inquieto, assobiou uma melodia e parecia completamente absorto em seus próprios pensamentos. Não se atralará em Devizes? Disse Catherine. Ele não respondeu, mas, após um minuto de silêncio, exclamou, uma ideia e tanto essa de se casar, pela minha alma. Uma ideia engenhosa de Morland e Belle. O que a senhora acha disso, senhorita Morland? Digo que não é uma má ideia. Tenho certeza de que o considero muito bom. Senhor ou senhora, isso é honesto, pelos céus. Fico contente que não seja inimigo do matrimônio, no entanto. Você já ouviu a antiga canção Going to One e Jim brings on Noter? Espero que venha ao casamento da Belle, digo. Sim, prometi à sua irmã que estaria com ela, se possível. Então, sabe, virando-se e forçando uma risada tola, digo, então, sabe, podemos tentar a veracidade desta mesma canção antiga. Podemos, mas eu nunca canto. Desejo-lhe uma boa viagem. Janto com a senhorita Tilney hoje e agora preciso ir para casa. Não, mas não a tal pressa. Quem sabe quando poderemos estar juntos novamente. Não que eu não esteja de volta em 2 semanas e uma quinzena que me parecerá interminável. Então, por que você se afasta por tanto tempo? Respondeu Catherine, percebendo que ele aguardava uma resposta. Isso é muito gentil da sua parte, no entanto, gentil e de bom coração. Não o esquecerei tão cedo. Mas o senhor tem mais boa índole e todas essas qualidades do que qualquer outra pessoa viva, creio eu. Um negócio monstruoso de boa índole, e não é apenas boa índole, mas o senhor tem tanto, tanto de tudo, e então o senhor tem um tal, pela minha alma, não conheço ninguém como o senhor. Ah, prezada, há muitas pessoas como eu, ouso dizer, apenas muito melhores. Bom dia para você. Mas eu digo, senhorita Morland, que irei fazer uma visita de cortesia a Fullerton em breve, se não for desagradável. Por favor, faça isso. Meu pai e minha mãe ficarão muito felizes em vê-lo. E espero, senhorita Morland, que a senhora não se importará de me ver. Ah, caro há, de forma alguma. Há muito poucas pessoas que lamento o ver. A empresa está sempre alegre. Essa é apenas a minha forma de pensar.
Dê-me apenas um pouco de companhia alegre, permita-me ter apenas a companhia das pessoas que amo, permita-me estar apenas onde gosto e com quem gosto e que o resto se dane, digo eu. E fico imensamente satisfeito em ouvir que partilha da mesma opinião. Mas tenho a impressão, senhorita Morland, de que a senhora e eu pensamos de forma bastante semelhante na maioria das questões. Talvez possamos, mas é mais do que eu jamais imaginei. E, quanto à maioria das questões, para dizer a verdade, não há muitas sobre as quais eu tenha certeza do meu próprio pensamento. Por Júpiter, eu também não. Não é do meu feitio me preocupar com o que não me diz respeito. Minha noção das coisas é bastante simples. Deixe-me apenas ter a moça que gosto, digo eu, com uma casa confortável sobre a minha cabeça e que me importo com o resto. A fortuna não é nada. Tenho certeza de que teria uma boa renda própria, e se ela não tivesse um centavo, bem, tanto melhor. Muito bem. Acho que o senhor pensa como eu. Se há boa sorte de um lado, não pode haver ocasião para que haja do outro. Não importa quem o tenha para que haja o suficiente. Detesto a ideia de uma grande fortuna protegendo outra. E casar-se por dinheiro, na minha opinião, é a coisa mais vil que existe. Bom dia. Ficaremos muito felizes em vê-la em Fullerton, sempre que for conveniente. E lá se foi ela. Não estava ao alcance de toda a sua galanteria detê-la por mais tempo. Com tais notícias a comunicar e uma visita a preparar, a partida dela não deveria ser atrasada por nada que lhe pudesse instigar, e ela apressou-se a sair, deixando-o com a consciência inabalável de seu próprio e feliz discurso e o explícito encorajamento dela. A agitação que ela própria experimentara ao saber do noivado do irmão fez com que esperasse causar uma emoção considerável em Mr. e Mrs. Allen ao comunicar-lhes o maravilhoso acontecimento. Quão grande foi a decepção dela! O importante acontecimento, que tantas palavras de preparação antecederam, já havia sido previsto por ambos desde a chegada do irmão dela, e tudo o que sentiram na ocasião foi compreendido em um desejo pela felicidade dos jovens, com a observação, da parte do cavalheiro, a favor da beleza de Isabela e, da parte da dama, de sua grande sorte. Foi para Caterine a insensibilidade mais surpreendente. A revelação, contudo, do grande segredo da ida de James a Fullerton no dia anterior despertou certa emoção em Mrs. Além, ela não conseguia ouvir aquilo com perfeita calma, mas lamentava repetidamente a necessidade de o ocultar, desejava ter conhecido a intenção dele, desejava tê-lo visto antes de ele partir, pois certamente o teria incomodado com suas melhores saudações a seu pai e mãe e seus gentis cumprimentos a todos os Skinner. Capítulo 16. As expectativas de prazer de Catherine em relação à sua visita a Milson Street eram tão elevadas que a decepção é inevitável, e, consequentemente, embora tenha sido recebida com a maior cortesia pelo general Tilney e calorosamente acolhida por sua filha, e embora Henry estivesse em casa e ninguém mais do grupo, ela constatou, ao retornar, sem passar muitas horas examinando os seus sentimentos, que havia ido ao seu compromisso preparando-se para a felicidade que ele não lhe proporcionou. Em vez de se sentir mais íntima das Tio May, após o convívio do dia, ela parecia ter se tornado menos próxima dela do que antes, em vez de verem que Tio May sob uma luz mais favorável do que nunca, na descontração de uma reunião familiar, ele nunca dissera tão pouco, nem fora tão agradável, e, apesar das grandes civilidades do pai para com ela, apesar dos seus agradecimentos, convites e elogios, tinha sido um alívio afastar-se dele. Isso a deixou perplexa. Não poderia ser culpa do general Tio May, que ele era perfeitamente amável e de bom caráter, e, no geral, um homem muito encantador, não admitia dúvida, pois era alto e bonito, e pai de Henry. Ele não poderia ser responsabilizado pela falta de ânimo dos filhos, nem pela falta de prazer dela em sua companhia. A primeira ela esperava que finalmente tivesse sido acidental, e a segunda ela só podia atribuir à própria estupidez. Isabela, ao ouvir os pormenores da visita, deu uma explicação diferente. Foi tudo orgulho, orgulho, altivez insuportável e orgulho. Ela já suspeitava há muito tempo que a família era muito influente e isso a fez ter certeza. Tal insolência de comportamento, como admitiu May, ela nunca tinha ouvido falar em sua vida. Não fazer as honras da casa dela com a boa educação comum. Comportar-se com tanta altivez para com a sua hóspede. Mal se consegue falar com ela. Mas não era tão mal assim, Isabela. Não havia sobranceria. Ela era muito cortês. Ah, não a defenda. Então o irmão, ele, que parecia tão ligado a você. Meu Deus. Bem, os sentimentos de algumas pessoas são incompreensíveis. Ele mal olhou para você o dia todo? Não sou eu quem o diz, mas ele não parecia estar de bom humor. Que desprezível. De todas as coisas no mundo, a inconstância é a minha aversão. Permita-me implorar-lhe que nunca mais pense nele, minha querida Caterine. De fato, ele não é digno de você. Indigno. Não suponho que ele alguma vez pense em mim.
É exatamente isso que eu digo, ele nunca pensa em você. Que inconstância. Ah, quão diferente do seu irmão e do meu. Acredito sinceramente que John tem o coração mais constante. Mas quanto ao general Tilmei, asseguro-lhe que seria impossível alguém me tratar com maior civilidade e atenção. Parecia ser o seu único cuidado entreter-me e fazer-me feliz. Ah, não tenho nada contra ele, não o suspeito de orgulho. Acredito que ele seja um homem muito cavalheiro. Dion o considera muito bem, e o julgamento de Dion. Bem, verei como eles se comportam comigo esta noite, encontrá-los-emos nas salas. E devo eu ir? O senhor não pretende. Eu pensei que tudo estivesse resolvido. Não, visto que o senhor insiste tanto, não posso recusar-lhe nada. Mas não insista em que eu seja muito agradável, pois meu coração, sabe, estar a cerca de 40 milhas de distância. E quanto a dançar, por favor, não mencione, isso está completamente fora de questão. Charles Sodes me importunará até a morte, ouso dizer, mas eu cortarei muito curto. É bem provável que ele adivinhe o motivo, e é exatamente isso que quero evitar, então insistirei para que ele mantenha sua conjectura para si. A opinião de Isabela sobre os Tilney não influenciou a amiga, ela tinha certeza de que não havia havido insolência nos modos de nenhum dos dois, irmão ou irmã, e não acreditava que houvesse qualquer orgulho em seus corações. A noite recompensou a confiança dela, foi recebida por um com a mesma bondade e por outro com a mesma atenção, como antes. A senhorita Tilney esforçou-se para estar perto dela e impediu-a para dançar. Tendo ouvido no dia anterior, na Nilson Street, que o irmão mais velho deles, o capitão Tilney, era esperado a qualquer momento, ela não teve dificuldade em identificar o nome de um jovem muito elegante e atraente, que ela nunca tinha visto antes e que agora evidentemente fazia parte do grupo deles. Ela o olhou com grande admiração e até considerou possível que algumas pessoas o achassem mais bonito do que o irmão, embora, aos olhos dela, o ar dele fosse mais presunçoso e o semblante menos atraente. O gosto e os modos dele eram, sem dúvida, decididamente inferiores, pois, na presença dela, ele não só protestou contra a ideia de dançar, como também riu abertamente de Henri por achar isso possível. Dessa última circunstância, pode-se presumir que, por mais que a opinião da nossa heroína sobre ele fosse, a admiração dele por ela não era do tipo muito perigoso, não era provável que produzisse animosidades entre os irmãos, nem perseguições à dama. Ele não pode ser o instigador dos 3 vilões de Capotes de Cavaleiro, por quem ela será forçada a entrar em uma carruagem de 4, que partirá com velocidade incrível. Catherine, por sua vez, alheia a pressentimentos de tal mal ou de qualquer mal, exceto o de ter apenas um curto tempo para dançar, desfrutava de sua habitual felicidade com Henrique May, ouvindo com olhos brilhantes tudo o que ele dizia e, ao considerá-lo irresistível, tornava-se ela mesma irresistível. Ao final da primeira dança, o capitão Tionei aproximou-se deles novamente e, para grande insatisfação de Catherine, puxou o irmão para longe. Eles se retiraram sussurrando juntos, e, embora a delicada sensibilidade dela não tenha se alarmado imediatamente, e ela tenha aceitado como fato que o capitão Tionei deveria ter ouvido alguma deturpação maliciosa sobre ela, a qual ele agora se apressava em comunicar ao irmão, na esperança de separá-los para sempre, ela não conseguiu suportar a ideia de que seu parceiro fosse afastado de sua vista sem sentir uma grande inquietação. A expectativa dela durou exatos 5 minutos, e ela já começava a achar aquele um quarto de hora muito longo, quando ambos retornaram, e uma explicação foi dada por meio da solicitação de Indy em saber se ela achava que sua amiga, a senhorita Thorpe, teria alguma objeção a dançar, pois seu irmão ficaria muito feliz em ser apresentado a ela. Catherine, sem hesitar, respondeu que tinha certeza de que a senhorita Thorpe não pretendia dançar de forma alguma. A cruel resposta foi transmitida ao outro e ele imediatamente se afastou. Seu irmão não se importará, eu sei, disse ela, porque o ouvi dizer antes que odiava dançar, mas foi muito gentil da parte dele pensar nisso. Suponho que ele viu Isabela sentada e imaginou que ela desejasse um parceiro, mas ele está completamente enganado, pois ela não dançaria de forma alguma. Henry sorriu e disse: com pouco trabalho pode dar-lhe compreender o motivo das ações dos outros. Por quê? O que o senhor ou a senhora quer dizer? Com você, não se trata de como tal pessoa pode ser influenciada. Qual é o incentivo mais provável para agir sobre os sentimentos, a idade, a situação e os prováveis hábitos de vida de alguém, mas sim de como eu deveria ser influenciado, qual seria o meu incentivo para agir de tal ou qual maneira? Não o compreendo. Então estamos em condições muito desiguais, pois eu a compreendo perfeitamente bem. Eu, sim, não consigo me expressar bem o suficiente para ser incompreensível. Bravo! Uma excelente sátira sobre a linguagem moderna. Mas, por favor, diga-me o que quer dizer.
Devo, de fato. Você realmente o deseja? Mas o senhor não está ciente das consequências. Isso o envolverá em um constrangimento muito cruel e certamente trará um desentendimento entre nós. Não, não, isso também não serve, não tenho medo. Bem, então, eu só quis dizer que o fato de você atribuir o desejo do meu irmão de dançar com a senhorita Thorpe apenas à boa índole me convenceu de que você é superior em boa índole a todo o resto do mundo. Catherine Crowe e se desvinculou e as previsões do cavalheiro se confirmaram. Havia, contudo, algo nas suas palavras que a recompensou pela dor da confusão, e esse algo ocupou tanto a sua mente que ela recuou por algum tempo, esquecendo-se de falar ou de ouvir, e quase se esquecendo de onde estava, até que, despertada pela voz de Isabela, olhou para cima e viu-a com o capitão Tilney, preparando-se para dar-lhes as mãos. Isabela encolheu os ombros e sorriu, a única explicação para essa extraordinária mudança que poderia ser dada naquele momento, mas como não era suficiente para a compreensão de Catherine, ela expressou o seu espanto em termos muito claros ao seu parceiro. Não consigo imaginar como isso poderia acontecer. Isabela estava tão determinada a não dançar. E a Isabela nunca mudou de ideia antes. Ah, mas por que e o seu irmão? Depois do que o senhor lhe disse de mim, como ele poderia pensar em ir perguntar e... Não posso me surpreender com isso. O senhor me pediu para ficar surpreso em nome de seu amigo, e por isso estou, mas quanto ao meu irmão, devo admitir que a conduta dele no assunto não foi mais do que eu acreditava que ele fosse perfeitamente capaz. A beleza de sua amiga era uma atração evidente, a firmeza dela, sabe, só poderia ser compreendida por você. Estão a rir, mas, asseguro-vos, a Isabela é muito firme em geral. É o máximo que se deve dizer de alguém. Ser sempre firme deve ser frequentemente obstinado. Quando relaxar adequadamente é um teste de julgamento, e, sem referência ao meu irmão, realmente creio que a senhorita Thorpe não escolheu mal ao fixar a presente hora. Os amigos não conseguiram se reunir para qualquer conversa confidencial até que toda a dança terminasse, mas então, enquanto caminhavam pela sala de braços dados, Isabela assim se explicou: não me espanto com a sua surpresa e estou realmente exausta. Ele é tão barulhento. Engraçado o suficiente se minha mente estivesse desligada, mas eu teria dado o mundo para ficar parado. Então, por que não o fez? Ah, prezada, teria parecido tão particular e o senhor sabe como abomino fazer isso. Recusei o quanto pude, mas ele não aceitou nenhuma negativa. O senhor não faz ideia de como ele me pressionou. Implorei que me desculpasse e arranjasse outro parceiro, mas não, ele não o fez. Depois de aspirar à minha mão, não havia mais ninguém na sala com quem ele conseguisse suportar pensar, e não era apenas que ele quisesse dançar, ele queria estar comigo. Ah, que absurdo! Eu lhe disse que ele havia tomado um caminho muito improvável para me convencer, pois, de todas as coisas no mundo, eu odiava discursos eloquentes e elogios, e então percebi que não haveria paz se eu não me levantasse. Além disso, pensei que a senhora Otis, que o apresentou, poderia ficar aborrecida se eu não o fizesse, e o seu querido irmão, tenho certeza de que teria ficado infeliz se eu tivesse me sentado a noite toda. Estou muito feliz que tenha terminado. Meu ânimo estava bastante abalado ao ouvir as tolices dele, e então, sendo um jovem tão inteligente, percebi que todos os olhares estavam voltados para nós. Ele é, de fato, muito bonito. Bonito. Sim, suponho que ele possa. Ouso dizer que as pessoas o admirariam em geral, mas ele não é de forma alguma meu tipo de beleza. Detesto um rosto ruborizado e olhos escuros em um homem. No entanto, ele está muito bem. Incrivelmente convencido, tenho certeza. Eu o derrubei várias vezes, sabe, à minha maneira. Quando as jovens se encontraram novamente, tinham um assunto muito mais interessante para discutir. A segunda carta de James Morland foi então recebida e as boas intenções de seu pai foram plenamente explicadas. Uma renda, da qual o Sr. Morland era patrono e titular, com um valor anual de cerca de 400 libras, seria cedida ao filho assim que este atingisse a idade suficiente para assumir. Não se tratava de uma dedução insignificante da renda familiar, nem de uma atribuição mesquinha a um dos 10 filhos. Além disso, uma propriedade de valor igual ou superior foi assegurada como sua futura herança. James expressou-se na ocasião com a gratidão devida e a necessidade de esperar entre 2 e 3 anos antes de poderem casar, sendo, embora indesejável, nada mais do que ele esperava, foi suportada por ele sem descontentamento. Catherine, cujas expectativas eram tão incertas quanto suas ideias sobre a renda do pai e cujo julgamento agora era inteiramente guiado pelo irmão, sentiu-se igualmente satisfeita e parabenizou calorosamente Isabela por ter tudo tão agradavelmente resolvido. É, de fato, muito encantador, disse Isabela com um semblante sério.
Senhor Morland tem se comportado de maneira extremamente gentil, disse a delicada Sa. Thorpe, olhando ansiosamente para a filha. Eu só gostaria de poder fazer tanto. Não se poderia esperar mais dele, sabe? Se ele descobrir que pode fazer mais com o tempo, aposto que o fará, pois tenho certeza de que ele deve ser um homem excelente e de bom coração. 400 é, de fato, uma renda modesta para começar, mas os seus desejos, minha cara Isabela, são tão moderados que a senhora não considera o quão pouco a senhora realmente precisa, minha querida. Não é por mim que desejo mais, mas não suporto a ideia de ser a causa do sofrimento do meu querido Morland, obrigando-o a viver com uma renda que mal cobre as necessidades básicas da vida. Para mim, não significa nada, eu nunca penso em mim mesmo. Sei que nunca o faz, minha querida, e sempre encontrará sua recompensa no afeto que isso faz todos sentirem por você. Nunca houve uma jovem tão amada como a senhora é por todos que a conhecem, e ouso dizer que quando é Sr. Orlando a vir, minha querida criança, mas não vamos angustiar a nossa querida Catherine falando de tais coisas. O Sr. Orlando tem se comportado de maneira tão exemplar, sabe? Sempre ouvi dizer que ele era um homem excelente e sabe, minha cara, não devemos supor que, se você tivesse uma fortuna adequada, ele não teria contribuído com algo mais, pois tenho certeza de que ele deve ser um homem de mentalidade muito liberal. Ninguém pode pensar melhor do SR. Orlando do que eu, tenho certeza. Mas todos têm suas falhas, sabe, e todos têm o direito de fazer o que quiserem com seu próprio dinheiro. Catherine ficou magoada com essas insinuações. Tenho certeza, disse ela, de que meu pai prometeu fazer o que for possível. Isabela se recompôs. Quanto a isso, minha doce Catherine, não pode haver dúvida, e você me conhece bem o suficiente para ter certeza de que uma renda muito menor me satisfaria. Não é a falta de dinheiro que me deixa um pouco desanimada neste momento. Eu detesto dinheiro, e se a nossa união pudesse ocorrer agora com apenas 50 libras por ano, eu não teria um desejo insatisfeito. Ah, minha Catherine, você me desmascarou. Aí está o problema. Os longos, longos, intermináveis 2 anos e meio que se passarão antes que seu irmão possa assumir o cargo. Sim, sim, minha querida Isabela, disse Azar. Thorpe, vemos perfeitamente o que há em seu coração. O senhor não tem disfarce. Compreendemos perfeitamente a presente vexação e todos devem amá-lo ainda mais por uma afeição tão nobre e honesta. Os sentimentos desconfortáveis de Catherine começaram a diminuir. Ela se esforçou para acreditar que o adiamento do casamento era a única fonte de arrependimento de Isabela, e quando a viu em seu próximo encontro, tão alegre e amável como sempre, esforçou-se para esquecer que, por um minuto, pensara de outra forma. James logo seguiu sua carta e foi recebido com a mais gratificante bondade. Capítulo 17. Os aliens já estavam na sexta semana de sua estadia em Bath, e se esta deveria ser a última por algum tempo, foi uma questão a qual Catherine escutou com o coração acelerado. Ter o conhecimento dela com os Tunei terminado tão cedo era um mal que nada poderia compensar. Toda a felicidade dela parecia em jogo, enquanto o assunto estava em suspenso, e tudo se resolveu quando foi decidido que a hospedagem seria prorrogada por mais 15 dias. O que essas 2 semanas adicionais lhe trariam além do prazer de, por vezes, ver em Ritumei, era apenas uma pequena parte das especulações de Catherine. Uma ou 2 vezes, de fato, desde que o noivado de James ia ensinar o que era possível, ela chegou a se permitir um talvez secreto, mas, em geral, a felicidade de estar com ele no presente limitava suas perspectivas. O presente agora se resumia a mais 3 semanas, e sua felicidade sendo certa por esse período, o restante de sua vida estava tão distante que despertava pouco interesse. Na manhã em que este negócio foi acertado, ela visitou a senhorita Tilney e expressou seus sentimentos de alegria. Era um dia fadado a ser de provação. Mal ela expressara sua satisfação com a estadia prolongada do SR. Além, está. Tilney lhe contou que seu pai acabara de decidir deixar Bata até o final da próxima semana. Aqui estava um golpe. O suspense da manhã passada havia sido alívio e tranquilidade em comparação com a decepção presente. A expressão de Catherine desmoronou e, com uma voz de sincera preocupação, ela ecoou as palavras finais de Miss Tuney, até o fim de outra semana. Sim, meu pai raramente se deixa convencer a dar às águas o que considero um teste justo. Ele ficou desapontado com a chegada de alguns amigos que esperava encontrar aqui e, como já está bastante bem, está apressado para voltar para casa. Lamento muito por isso, disse Catherine desolada, se eu soubesse disso antes. Talvez, disse a senhorita Tomei de forma embaraçada, a senhora seria tão gentil. Isso me deixaria muito feliz se... A entrada do pai dela pôs fim à civilidade, que Catherine começava a esperar que pudesse introduzir o desejo de que eles corressem um para o outro. Após dirigi-la com sua habitual polidez, ele se voltou para a filha e disse, bem, Eleanor,
Posso parabenizá-la por ter sido bem-sucedida em sua candidatura junto à sua bela amiga? Eu estava apenas começando a fazer o pedido, senhor, quando o senhor entrou. Bem, prossiga, por favor. Sei o quanto seu coração está empenhado nisso. Minha filha, a senhorita Morland, continuou ele, sem dar tempo à filha de falar, tem alimentado um desejo muito audacioso. Partimos de Bath, como ela talvez lhe tenha contado, no sábado da semana passada. Uma carta do meu mordomo informa-me que a minha presença é desejada em casa e, decepcionado por não ter conseguido ver o Marquês de Longton e o General Courtenay, alguns dos meus amigos de longa data, não há nada que me retenha por mais tempo em Bath. E se pudéssemos impor nosso ponto de vista egoísta a você, o faríamos sem um único arrependimento. Poderia, em suma, ser persuadido a abandonar esta cena de triunfo público e a acompanhar sua amiga Eleanor em Gloucestershire? Quase me envergonho de fazer o pedido, embora sua presunção certamente pareça maior a qualquer criatura em Bath do que a si mesmo. A modéstia que possui, mas não por nada neste mundo eu a magoaria com louvores abertos. Se puder ser induzido a nos honrar com uma visita, nos fará imensamente felizes. É verdade, não podemos oferecer-lhe nada que se compare às alegrias deste lugar tão animado. Não o podemos seduzir nem pelo divertimento nem pelo esplendor, pois o nosso modo de vida, como vê, é simples e modesto. Contudo, não faltarão esforços da nossa parte para que Northanger Abbey não seja totalmente desagradável. Abadia de Northanger. Essas foram palavras emocionantes e levaram os sentimentos de Catherine ao mais alto ponto de êxtase. O coração dela, grato e satisfeito, mal conseguia conter suas expressões dentro da linguagem de uma calma tolerável. Receber um convite tão lisonjeiro, ter a sua companhia tão calorosamente solicitada, continha tudo o que havia de honroso e apaziguador, cada prazer presente e cada esperança futura, e a aceitação dela, com a única ressalva da aprovação de papai e mamãe, foi prontamente concedida. Escreverei diretamente para casa, disse ela, e se não se opuserem, como ouso dizer que não farão. O general Tilney não era menos otimista, tendo já visitado seus excelentes amigos na Putney Street e obtido a sua anuência para os seus desejos. Uma vez que podem consentir em se separar de você, disse ele, podemos esperar filosofia de todo o mundo. A senhorita Tilney foi solene, embora gentil, em suas civilidades secundárias, e o assunto ficou, em poucos minutos, quase resolvido, conforme esta necessária referência a Fullerton permitia. As circunstâncias da manhã haviam levado os sentimentos de Catherine pelas variedades de suspense, segurança e decepção, mas agora estavam seguros na perfeita felicidade, e com o ânimo elevado ao êxtase, com em seu coração e Northanger Abbey em seus lábios, ela apressou-se para casa para escrever sua carta. O S.R. e Asra. Orland, confiando na discrição dos amigos a quem já haviam confiado sua filha, não duvidaram da propriedade de um relacionamento que se formara sob sua supervisão e, portanto, enviaram por correio de volta sua pronta anuência à visita dela a Gloucestershire. Essa indulgência, embora não mais do que Catherine esperava, completou sua convicção de ser favorecida além de qualquer outra criatura humana em amigos e fortuna, circunstância e acaso. Tudo parecia cooperar para sua vantagem. Pela bondade de seus primeiros amigos, os Allen, ela fora introduzida em cenários onde prazeres de toda a espécie a aguardavam. Os sentimentos dela, as preferências dela, cada um conheceu a felicidade de um retorno. Onde quer que ela sentisse apego, ela conseguia criá-lo. O afeto de Isabela deveria ser garantido a ela em uma irmã. Os Tilney, por quem, acima de tudo, ela desejava ser bem vista, superaram até mesmo seus desejos nas lisonjeiras medidas pelas quais a intimidade deles seria mantida. Ela seria a visitante escolhida deles, passaria a semana sob o mesmo teto que a pessoa cuja companhia ela mais prezava e, além de tudo, esse teto seria o de uma abadia. Sua paixão por edificações antigas era quase tão intensa quanto sua paixão por Tilney, e castelos e abadias costumavam ser o encanto daquelas devaneios que a imagem dele não preenchia. Ver e explorar as muralhas e a torre de uma ou os claustros da outra, fora por muitas semanas um desejo ardente, embora ser mais do que um visitante de uma hora parecesse quase impossível para a ambição. E, no entanto, isso estava prestes a acontecer. Com todas as probabilidades contra ela, casa, salão, lugar, parque, tribunal e chalé, Northanger revelou-se uma abadia e ela seria a sua habitante. Seus longos e úmidos corredores, suas estreitas celas e a capela em ruínas estariam ao seu alcance diário, e ela não conseguia reprimir completamente a esperança de algumas lendas tradicionais, alguns terríveis vestígios de uma freira ferida e malfadada. Foi maravilhoso que os amigos dela parecessem tão pouco exaltados pela posse de um lar tão belo, que a consciência disso fosse tão humildemente suportada. A força do hábito adquirido precocemente só poderia explicar isso. Uma distinção com a qual nasceram não lhes dava orgulho.
A superioridade de sua moradia não significava mais para eles do que a superioridade de sua pessoa. Muitas eram as perguntas que ela desejava fazer à senhorita Tilney, mas tão ativas eram as suas ideias que, quando essas perguntas foram respondidas, ela estava mal mais segura do que antes de que Northanger Abbey fora um convento ricamente dotado na época da Reforma, de que este caíra nas mãos de um ancestral dos Tilney em sua dissolução, de que uma grande parte do edifício antigo ainda fazia parte da habitação atual, embora o resto estivesse em ruínas, ou de que se situava baixo em um vale, abrigada do norte e do leste por bosques de carvalho em crescimento. Capítulo 18. Com a mente repleta de felicidade, Catherine mal percebeu que 2 ou 3 dias se passaram sem que visse Isabela por mais de alguns minutos consecutivos. Ela começou a perceber isso e a suspirar pela conversa dela enquanto caminhava uma manhã ao lado das Allen pela sala de bombas, sem nada a dizer ou a ouvir, e mal sentiu uma saudade de amizade de 5 minutos, antes que o objeto dela aparecesse e, convidando-a para uma conferência secreta, a conduziu a um assento. Este é o meu lugar favorito, disse ela enquanto se sentavam em um banco entre as portas, que proporcionava uma vista razoável de todos que entravam por qualquer uma delas. É tão afastado. Catherine, observando que os olhos de Isabela estavam continuamente voltados para uma porta ou outra, como em expectativa ansiosa, e lembrando-se de quantas vezes fora falsamente acusada de ser astuta, pensou que aquela era uma excelente oportunidade para sê-lo de fato, e, portanto, disse alegremente: Não fique inquieta, Isabela, James logo estará aqui. Poxa, minha querida criatura, ela respondeu, não me considere tão simplista a ponto de querer sempre confiná-lo ao meu cotovelo. Seria horrível estarmos sempre juntos, seríamos o alvo de piadas do local. Então você vai para Northanger. Fico imensamente satisfeito com isso. É um dos mais belos lugares antigos da Inglaterra, segundo entendi. Dependerei de uma descrição muito particular dela. Certamente, o senhor terá o melhor que eu puder oferecer. Mas quem o senhor está procurando? As suas irmãs virão. Não estou à procura de ninguém. Os olhos de alguém devem estar em algum lugar e você sabe que tenho o hábito tolo de fixar os meus quando meus pensamentos estão a 100 milhas de distância. Sou incrivelmente ausente, creio ser a criatura mais ausente do mundo. Tilney afirma que isso é sempre o caso com mentes de um certo tipo. Mas eu pensei, Isabela, que a senhora tinha algo em particular para me dizer? Ah, sim, e assim o fiz. Mas aqui está a prova do que eu estava dizendo. Minha pobre cabeça, eu havia esquecido completamente. Bem, a questão é a seguinte: acabo de receber uma carta do Dion, podem imaginar o conteúdo. Não, de fato, não posso. Meu doce amor, não seja tão abominavelmente afetado. Sobre o que ele pode escrever, senão sobre si mesmo? Você sabe que ele está completamente apaixonado por você. Comigo, querida Isabela. Não, minha doce Caterine, isto está a ser bastante absurdo. A modéstia e tudo mais é muito bem-vinda à sua maneira, mas, na verdade, um pouco de honestidade comum é por vezes igualmente apropriada. Não fazia ideia de estar tão sobrecarregado. É um pedido de elogios. As atenções dele eram tais que uma criança certamente teria notado. E foi apenas meia hora antes de ele deixar Bath que o senhor lhe deu o encorajamento mais positivo. Ele diz isso nesta carta, afirma que praticamente lhe fez uma proposta e que você recebeu as investidas dele da forma mais gentil, e agora ele quer que eu interceda por ele e lhe diga todo tipo de coisas agradáveis. Assim, é em vão afetar a ignorância. Catherine, com toda a sinceridade da verdade, expressou seu espanto diante de tal acusação, protestando sua inocência de qualquer pensamento de que o Sr. Pop estivesse apaixonado por ela e a consequente impossibilidade de ela ter alguma vez pretendido encorajá-lo. Quanto a quaisquer atenções da parte dele, declaro, sob a minha honra, que nunca as percebi por um momento, exceto o seu pedido para dançar no primeiro dia da sua chegada. E quanto a me fazer uma oferta, ou algo semelhante, deve haver algum erro inexplicável. Eu não poderia ter interpretado mal algo desse tipo, sabe? E, como sempre desejo ser querido, protesto solenemente que nenhuma sílaba de tal natureza jamais passou entre nós. A última meia hora antes de ele partir. Deve ter sido um erro total e completo, pois não o vi uma única vez naquela manhã inteira. Mas isso o senhor certamente fez, pois passou a manhã inteira em Gasbuildings. Foi o dia em que chegou o consentimento de seu pai, e tenho quase certeza de que o senhor e Dion ficaram a sós na sala de estar algum tempo antes de o senhor sair de casa. Senhor, a senhora está. Bem, se o senhor diz que foi assim, ouso crer que sim, mas, para o meu espanto, não consigo me lembrar.
Agora lembro-me de estar com você e de ver ele, assim como o resto, mas que estivéssemos sozinhos por 5 minutos. No entanto, não vale a pena discutir, pois, por mais que ele possa ter passado por isso, você deve estar convencida, pela minha falta de recordação, de que nunca pensei, nem esperei, nem desejei algo do tipo dele. Sou excessivamente preocupado que ele tenha qualquer consideração por mim, mas, de fato, foi totalmente involuntário da minha parte, eu nunca tive a menor ideia disso. Por favor, desengane o mais rápido possível e diga-lhe que imploro o seu perdão, isto é, não sei o que deveria dizer, mas faço entender o que quero dizer, da forma mais adequada. Não falaria desrespeitosamente de um irmão seu, Isabela, tenho certeza, mas a senhora sabe muito bem que, se eu pudesse pensar em um homem mais do que em outro, ele não é a pessoa. Isabela silenciou-se. Meu caro amigo, não deve ficar zangado comigo. Não posso supor que seu irmão se importe tanto assim comigo. E, sabe, continuaremos sendo irmãs. Sim, sim, com um rubor, há mais de uma forma de sermos irmãs. Mas para onde estou a vaguear? Bem, minha cara Caterine, o caso parece ser que a senhora está determinada contra o pobre Dion, não é verdade? Certamente não posso retribuir o afeto dele e, com certeza, nunca tive a intenção de encorajá-lo. Uma vez que se é o caso, tenho certeza de que não o importunarei mais. John desejou que eu falasse com você sobre o assunto, e por isso o fiz. Mas confesso que, assim que li a carta dele, considerei um negócio muito tolo, imprudente e que provavelmente não promoveria o bem de nenhum dos dois, pois do que viveriam, supondo que se juntassem? Ambos têm algo, com certeza, mas não é uma ninharia que sustente uma família nos dias de hoje. E, afinal, por mais que os romancistas digam, não se vive sem dinheiro. Só me pergunto como Dion poderia ter pensado nisso. Ele não poderia ter recebido a minha última. Então, o senhor me inocenta de qualquer erro. O senhor está convencido de que eu nunca tive a intenção de enganar seu irmão, de que nunca suspeitei de gostar de mim até este momento? Ah, quanto a isso, respondeu Isabela, rindo, não me atrevo a determinar quais possam ter sido seus pensamentos e planos no passado. Tudo isso é mais bem conhecido por você. Um flerte inofensivo ou algo do tipo ocorrerá, e muitas vezes somos levados a dar mais incentivo do que gostaríamos de sustentar. Mas pode ter certeza de que sou a última pessoa no mundo a julgá-lo severamente. Todas essas coisas deveriam ser permitidas na juventude e na euforia. O que se quer dizer um dia, sabe, pode não ser o mesmo no dia seguinte. As circunstâncias mudam, as opiniões se alteram. Mas a minha opinião sobre o seu irmão nunca mudou, ela foi sempre a mesma. O senhor está descrevendo algo que nunca aconteceu. Minha querida Caterine, continuou o outro, sem a ouvir de todo, eu não seria capaz de apressá-la para um noivado antes que soubesse o que estava a fazer. Não creio que haja algo que justifique o desejo de que sacrifique toda a sua felicidade meramente para agradar ao meu irmão, por ser ele meu irmão, e que talvez, afinal, saiba, ele poderia ser tão feliz sem você, pois as pessoas raramente sabem o que realmente desejam, especialmente os jovens, que são tão incrivelmente mutáveis e inconstantes. O que eu digo é, porque a felicidade de um irmão deveria ser mais cara para mim do que a de um amigo? Sabe que valorizo muito as minhas noções de amizade. Mas, acima de tudo, minha cara Caterine, não se apresse. Acredite em mim, se estiver com muita pressa, certamente se arrependerá. Tio Ney afirma que não há nada em que as pessoas sejam tão frequentemente enganadas quanto no estado de seus próprios afetos, e creio que ele está muito certo. Ah, aí vem ele, não se preocupe, tenho certeza de que ele não nos verá. Catherine, ao erguer o olhar, avistou o capitão Tio May, e Isabela, fixando-o atentamente enquanto falava, logo chamou a atenção dele. Ele se aproximou imediatamente e ocupou o assento para o qual os movimentos dela o convidavam. O primeiro discurso dele fez Catherine estremecer. Embora falado em voz baixa, ela conseguiu distinguir o que, sempre a ser observado, pessoalmente ou por procuração. Poxa, bobagem! Foi a resposta de Isabela, em meio a um sussurro. Por que me enche a cabeça com essas coisas? Se eu pudesse acreditar, meu espírito, sabe, é bastante independente. Eu gostaria que seu coração fosse independente. Isso seria o suficiente para mim. Meu coração, de fato. O que você pode ter a ver com corações? Vocês, homens, não têm corações. Se não temos corações, temos olhos, e eles nos dão um tormento suficiente. Será que sim? Lamento por isso, lamento que encontrem algo tão desagradável em mim. Procurarei outra solução. Espero que isso lhe agrade virando-lhe as costas, espero que seus olhos não estejam atormentados agora. Nunca mais, pois a borda de uma bochecha em flor ainda está à vista ao mesmo tempo de mais e de menos. Aterine ouviu tudo isso e, bastante constrangida, não pôde mais escutar. Estupefata por Isabela conseguir suportá-lo e ciumenta por seu irmão, ela se levantou e, dizendo que deveria se juntar a Assar, Allen propôs que fossem caminhar.
Mas para isso, Isabela não demonstrou inclinação alguma. Ela estava tão incrivelmente cansada, e era tão odioso exibir-se no salão, e se ela se levantasse de seu assento, sentiria falta de suas irmãs. Ela esperava suas irmãs a cada momento, de modo que sua querida Caterine deveria desculpá-la e sentar-se novamente em silêncio. Mas Caterine também podia ser teimosa, e azar. Além, que se aproximava naquele momento para propor o regresso à casa, ela a acompanhou e saiu da sala de bombas, deixando Isabela ainda sentada com o capitão Tilney. Com grande inquietação, ela os deixou. Parecia-lhe que o capitão Tilney estava se apaixonando por Isabela e que Isabela o encorajava inconscientemente, pois o apego de Isabela a James era tão certo e bem reconhecido quanto seu noivado. Duvidar da verdade ou das boas intenções dela era impossível e, no entanto, durante toda a conversa, o seu comportamento fora estranho. Ela desejava que Isabela tivesse falado mais como de costume e não tanto sobre dinheiro, e que não tivesse parecendo tão satisfeita ao ver o capitão Tilney. Estranho que ela não percebesse a admiração dele. Catherine desejava dar-lhe uma pista, alertá-la e evitar toda a dor que o seu comportamento excessivamente vivo poderia causar tanto a ele quanto ao irmão. O elogio da afeição de John Thorpe não compensou essa falta de consideração em sua irmã. Ela estava quase tão longe de acreditar quanto de desejar que fosse sincero, pois não se esquecera de que ele poderia errar, e a afirmação dele sobre a oferta e o encorajamento dela convenceu-a de que os erros dele poderiam, por vezes, ser muito grosseiros. Na vaidade, portanto, ela pouco ganhou, seu principal lucro estava na admiração. Que ele considerasse que valia a pena imaginar-se apaixonado por ela era uma questão de vivo espanto. Isabela falava das atenções dele, ela nunca havia sentido nenhuma, mas Isabela havia dito muitas coisas que esperava ter sido apressada e que nunca mais seriam ditas, e sobre isso ela se alegrava em descansar completamente para o conforto e a tranquilidade do presente. Capítulo 19. Alguns dias se passaram e Catherine, embora não se permitisse suspeitar de sua amiga, não pôde deixar de observá-la de perto. O resultado de suas observações não foi agradável. Isabela parecia uma criatura transformada. Quando a viu, de fato, cercada apenas por seus amigos mais próximos em Egas Buildings ou Putney Street, a mudança de comportamento dela foi tão insignificante que, se não tivesse ido além, poderia ter passado despercebida. Uma espécie de indiferença lânguida ou daquela tão alardeada distração da qual Catherine nunca ouvira falar antes, ocasionalmente a atingia, mas, se algo pior tivesse surgido, isso poderia apenas ter espalhado uma nova graça e inspirado um interesse mais caloroso. Mas quando Catherine a viu em público, aceitando as atenções do capitão Tilney com a mesma prontidão com que eram oferecidas, e permitindo-lhe quase uma parte igual com James em sua atenção e sorrisos, a alteração tornou-se demasiado evidente para ser ignorada. O que poderia significar tal conduta instável, o que a amiga dela poderia estar tramando, estava além da sua compreensão. Isabela não poderia estar ciente da dor que estava infligindo, mas era um grau de desconsideração intencional que Catherine não podia deixar de ressentir. James foi o que sofreu. Ela o viu sério e inquieto, e, por mais que a mulher que lhe dera o coração pudesse ser indiferente ao conforto dele, para ela isso era sempre uma preocupação. Ela também estava muito preocupada com o pobre capitão Tilney. Embora a aparência dele não a agradasse, o nome dele era um passaporte para a boa vontade dela, e ela pensou com sincera compaixão na decepção iminente dele, pois, apesar do que ela acreditava ter escutado no salão de bombas, o comportamento dele era tão incompatível com o conhecimento do noivado de Isabela que ela não conseguia, após reflexão, imaginá-lo ciente disso. Ele poderia estar com ciúmes do irmão dela como um rival, mas se mais parecesse implícito, a culpa deveria estar em sua má interpretação. Ela desejava, por meio de uma gentil advertência, lembrar Isabela de sua situação e fazê-la ciente dessa dupla indelicadeza, mas, quanto à advertência, a oportunidade ou a compreensão estavam sempre contra ela. Se conseguisse sugerir uma dica, Isabela nunca compreenderia. Nesse sofrimento, a partida iminente da família Tilney tornou-se seu principal consolo, a viagem deles para Gloucestershire ocorreria em poucos dias, e a remoção do capitão Tilney ao menos restauraria a paz a todos os corações, exceto o dele. Mas o capitão Tilney não tinha, no momento, intenção de se retirar. Ele não faria parte do grupo que iria a Northanger, ele continuaria em Bath. Quando Catherine soube disso, sua resolução foi imediatamente tomada. Ela conversou com Henry Tilney sobre o assunto, lamentando a evidente parcialidade de seu irmão por Miss Thorpe e implorando-lhe que tornasse pública sua noivação anterior. Meu irmão sabe disso, foi a resposta de Henry. Ele faz isso. Então, por que ele permanece aqui? Ele não respondeu e estava começando a falar de outra coisa, mas ela continuou ansiosamente. Por que não persuade a ir embora? Quanto mais tempo ele ficar, pior será para ele no final.
Por favor, aconselhe-o para o bem dele e de todos a deixar Bata imediatamente. A ausência, com o tempo, o fará sentir-se confortável novamente, mas ele não pode ter esperança aqui e ficar apenas para ser infeliz. Henry sorriu e disse: Tenho certeza de que meu irmão não desejaria fazer isso. Então, o senhor o persuadirá a ir embora? A persuasão não está ao nosso alcance, mas perdoe-me se não consigo nem mesmo tentar persuadi-lo. Eu mesmo lhe disse que a senhorita Thorpe está noiva. Ele sabe o que quer e deve ser seu próprio mestre. Não, ele não sabe o que está fazendo, exclamou Catherine. Ele não sabe a dor que está causando ao meu irmão. Não que James alguma vez me tenha dito, mas tenho certeza de que ele está muito desconfortável. E o senhor tem certeza de que foi meu